meus amores! Que prazer estar aqui com este programa maravilhoso, O Novo Feminino. Meus amores, eu tô tão feliz no dia de hoje. Primeiro porque eu tô com duas convidadas aqui maravilhosas, tá? Mas antes de falar dessas convidadas que estão aqui, tudo vai fazer sentido. Eu tô muito feliz porque com o lançamento aqui do meu livro. Quem é você? Vou deixar o código aqui. Esse livro é para você, mulher, que precisa ressignificar a sua vida. Um livro maravilhoso, feito com muito carinho, muito carinho. E por que eu já estou abrindo o programa, né, falando do livro? Porque eu estou aqui com as diretoras da Literando. Eu estou aqui com a Regiane e com a Stephanie. Sejam muito, obrigada, Renata. mas muito bem-vindas. Obrigada. Estou muito feliz, primeiro, de conhecer vocês pessoalmente. Segundo, de vocês estarem aqui, para este momento tão especial da minha vida. Então, assim, muito obrigada. O livro ficou maravilhoso aqui, gente, ó. Vou deixar para vocês todo o programa, agora vocês vão ver aqui, porque você vai precisar fazer a leitura deste livro. Tá maravilhoso. Ele é um manual, né? É, exato, né? Ai, É muito especial, muito especial. Eu tô muito feliz, obrigada por aceitarem participar deste programa. E eu vou começar com a pergunta básica que eu sempre abro aqui. Quem é você, Regiane? Quem é você, Stephanie? Pode começar. Se apresente para essa audiência, que eu já falei, né? São as diretoras da Literando Editora. Bom, eu sou Stephanie, diretora da editora Literando aqui no Brasil e em Portugal. Nós atuamos em 2 países e a nossa editora tem como missão, né, transformar vidas através de palavras. E para nós é uma honra estar aqui com você, compartilhando a sua história e o poder de transformação que o seu livro traz, que é a nossa missão, né, que é transformar vidas. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão ser tocadas assim de uma forma muito profunda com todo esse conteúdo. E para nós assim é uma honra poder compartilhar isso com o mundo. Muitas pessoas precisam, e a gente sabe que a gente tem um grande legado aí pela frente, porque hoje em dia publicar um livro é um desafio muito grande. Não é fácil, você passou por isso. Não é fácil escrever, não é fácil decidir capa, não é fácil vivenciar principalmente tudo que você escreve. E nós estamos aqui para poder dar essa oportunidade para pessoas que têm histórias incríveis como a sua para serem contadas. Ai, que... Gente, olha, tudo que ela falou é verdade, porque eu recebi... Imagina, primeiro filho, né? Com primeiro certeza. filho. Então, assim, todo o suporte, vocês foram incríveis comigo. Incríveis, Gratidão. assim, Gente, coisa assim de... Rê, você vai querer a orelha do livro? Oi, desculpa, traduz, né? Mostra pra mim, lembra? Porque são muitas coisas, a minha cabeça gira em torno de muitas coisas. E outra, não é familiar pra mim, não é um assunto que é familiar, né? Quando você vai publicar o teu livro, tem detalhes que... né, eu não fazia parte do meu universo e foi brilhante, assim, todo esse acompanhamento foi maravilhoso, foi muito especial. Tô muito feliz, obrigada, viu? Nós que agradecemos. Muito bom. E você, quem é você, Regiane? Sou Regiane, diretora da Literando junto com a Stephanie também. É assim uma grande alegria poder conhecer pessoas e conhecer a história de vida. Tem muitas pessoas que escrevem sobre ficção, sobre poesia, mas hoje nós estamos assim numa onda muito grande de contos reais, de pessoas que tiveram a vida transformada e quer compartilhar. Então isso é de uma generosidade muito grande. As pessoas poderem compartilhar suas histórias. O seu livro é encantador. Obrigada. O seu livro é algo que nós tivemos essa visão que são sementes que serão plantadas e será uma colheita muito grande. Nós estamos passando por esse momento de transformação o tempo todo. O ser humano está sempre em busca do si, né? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? O que eu posso fazer para melhorar? Onde eu quero estar? Para qual caminho eu devo percorrer? Exato. E por mais que a gente busque isso no meio desse tumultuado que é as informações o tempo todo ao nosso redor, nós temos que olhar para nós mesmos, né? Exato. O que eu quero, o que eu gosto. E isso é uma jornada
complexa. Que lindo. Sim. É E maravilhoso. você, Rê, você é uma pessoa maravilhosa, generosa, de um amor, de uma energia. Então, assim, trabalhar com você é algo assim que eu poderia trabalhar. Você pode publicar um livro por olha, mês. gente, olha, eu tô me sentindo que eu tô até sem graça. Obrigada pelo Pode, carinho. que vai ser uma grande alegria. Mas foi muito bacana, porque vocês entenderam algumas dificuldades. Eu não conhecia algumas coisas, gente, né? Como eu falei aqui. E eu falava assim, me ajuda. Elas, Rê, o que você prefere? Eu, meu amor, me ajuda a decidir, né? Era assim, tipo, me ajuda, eu não entendo nada disso. O que você acha que fica melhor? Eu preciso da opinião de vocês. Sim. Então, eu acho que esse suporte, essa consultoria que você dá para o escritor é fora de sério, sabe? É maravilhoso, né? Então, assim, eu sou muito grata e nasceu, tá aqui. Quem é você? E é maravilhoso porque, como você falou brilhantemente, esse não é uma biografia, mas esse livro, ele saiu daqui de dentro, saiu da minha experiência, saiu da minha formação, saiu dos meus atendimentos, saiu do meu olhar, da minha escuta. E da sua experiência. Da minha experiência, das transformações que vieram ali, né, ajudando essas mulheres. Então, assim, foi muito especial. E também, assim, as pessoas sempre perguntam por que, né, escrever um livro. Eu acho que vocês... Sim, a gente escuta isso muito. Por quê? Então, assim, tem um significado, tem que ter um significado. Muito primeira grande. coisa. As pessoas até falam, tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, Exato. senão você não viveu. Exatamente. É bem e assim, assim. Saber que um livro pode mudar a vida de alguém é maravilhoso, não é? Então, assim, é o primeiro de muitos. Com certeza. Né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. E é tão bacana isso, Renata, nessa linha que você está dizendo, que quantos livros não impactaram nossa vida? Sim, É verdade. muitos. Com certeza. Eu me lembro de que quando eu era pequena, eu queria muito, eu gostava muito de estudar e eu tinha muita dificuldade de estudar, eu tinha muita dificuldade de concentração. Sim. E eu me lembro que nas férias eu pegava os livros que eu tinha lido, né, durante o ano e ia rever eles para ver se eu aprendia mais alguma coisa. Sim. E eu pensava assim, puxa, eu queria tanto ter livros que eu pudesse ler, mas livros bons. E hoje hoje essa juventude tem essa oportunidade de ter livros bons. Nós Exato. chegávamos na biblioteca, eram livros só livro antigo, aquela geração. Não, e uma linguagem Uma muito linguagem difícil. muito inacessível. Inacessível. Não, e é muito interessante. Mas eu quero que, olha, gente, ó, a entrevistadas são elas, né? Não vou falar aqui do meu livro, mas é que tudo isso faz parte. Até Sim. mesmo de vocês estarem aqui, Com né? Da gente ter certeza. se conhecido. E eu queria que vocês contassem desde o início, tá? Porque, meus amores, a dona Stephanie, ela vai trazer Quando eu conheci essa mulher maravilhosa, que o primeiro contato foi com ela, e falando sobre história de vida e tal, né? E aí ela falou, eu passei por uma situação na minha vida e contou um pouquinho da história dela que eu quero que você conte aqui. Porque a Literando também faz parte. Você, porque eu sempre Sim. falo, a nossa empresa é nossa, ela tem a nossa energia, Exato. né? E eu queria que você contasse como foi o início e essa bandeira que você levanta que, gente, a gente vai falar aqui de mutismo? Mutismo seletivo. Mutismo seletivo? Isso. Mutismo seletivo. Eu só escutei essa palavra contigo. Foi a primeira vez que eu falei, oi, o quê? Tipo, ainda repeti errado aqui, né? Sim. Mutismo seletivo. E eu, o que é isso? E eu queria que você trouxesse, explicasse, contasse essa história maravilhosa, esse trabalho incrível que você vem fazendo. Então, Rê, exatamente como você disse, a missão que nós temos hoje com a Literando de transformar vidas não nasceu da noite para o dia, a empresa não nasceu da noite para o dia, o desejo de publicar livros de outros autores não nasceu da noite para o dia. Isso começou com a história do meu livro, que há anos atrás eu tentei publicar, e eu não tive nenhum retorno de nenhuma editora grande, não era uma Sim. pessoa famosa, não tinha dinheiro para publicar. Sim. E eu encontrei ali um grande impedimento, porque eu queria dar voz para minha história, que não seria a minha história, mas seria uma história que poderia ressignificar outras vidas.
E ele é o primeiro livro brasileiro de mutismo seletivo, Gritos do Silêncio. E o mutismo seletivo nada mais é do que um transtorno muito grave de ansiedade que acomete crianças, geralmente quando iniciam a fase escolar. Quando a criança sai do convívio familiar, que é considerado um ambiente seguro, e ela vai se relacionar com outras pessoas. Aí ela vai perceber que ela é uma pessoa, que ela não é a mãe nem o pai, que ela é um ser humano único e que ela precisa se desenvolver na sociedade. E foi nesse momento que eu travei, assim, literalmente, não consegui falar na escola no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano. Agora, gente, ó, eu imagino que você tá escutando aí e a gente precisa pausar ela aqui, né? Oi, eu acho que todo mundo deve ficar assim, Sim, como algo assim? normal, Porque quando eu algo escutei, comum. eu falei, como assim? Você não falava? Né? Porque, tipo assim, ela é muda? Não, Sim. não é. E aí chama mutismo, né? Mutismo seletivo. Eu nunca tinha escutado conta como foi, como que descobriu, porque deve ter tido muitas sequelas isso, Sim, né, com para uma certeza. criança. O mutismo, ele assim, não tem uma comprovação de qual é a sua origem. Pode ser por um trauma. No meu Tá. caso, eu não lembro de nenhum fato que pudesse gerar esse trauma. Pode ser genético, que aí sim eu acredito que tenha uma essência muito grande genética de Sim. pais que já tiveram ansiedade, depressão, pânico, muito medo ali na própria gestação, no nascimento. Mas você não vai descobrir até a criança ir para o ambiente social. E ela tem 5 níveis. Hoje é um dos transtornos de ansiedade mais graves que existe, embora muito pouco conhecido no Brasil. Hoje, Sim. graças a Deus, muitas pessoas conhecem, mas assim no Brasil até então não tinha nenhum livro publicado e ninguém, assim como você, muitos profissionais Gente, exato, formados, formados, clinicando, me recebiam e falavam, pai, ela é uma criança normal, ela fala em casa, eles gravavam vídeos, como que chamava aquelas fita cassetes, Fita cassete. antigamente, meu pai comprava para filmar, para provar para os psicólogos que eu falava, mas quando chegava na escola, eu ficava muda completamente. Era igreja, escola, parque, restaurante, qualquer lugar público. Tendo alguém conhecido ou não, eu parava de falar até mesmo com os meus pais. Isso que eu ia te perguntar, se você estivesse na Não, rua com os você teus pais... nunca ia me ver falando. Fora de casa, Mas eu aí não eles falava. não falavam, Stephanie, filha, o que você quer é isso? Não falava. Era sim ou não, e isso demorou anos para chegar nesse estágio, porque era completamente não verbal, não só de fala, mas também de sinais. De Quando eu te expressão. falei, exato, quando eu te falei dos 5 estágios, hoje tem crianças que são muito confundidas com autismo, por exemplo, porque fala com outras crianças e não falam com adultos. Na sala de aula, por exemplo, consegue falar com um amiguinho, mas não fala com o professor diretamente. Ou vice-versa, fala com adultos, mas não consegue falar com crianças. E tem um outro estágio que é a criança sussurra. E eu falo criança porque até ali os 12 anos aproximadamente é considerado mutismo seletivo. Se não tratado, pode se transformar em uma fobia crônica, assim, uma fobia social mesmo. Em adultos, né, fobia social. A gente não escuta... não tem alguns relatos de adultos de outros países até com mutismo seletivo, mas na maior parte dos casos ele se transforma em outras comorbidades associadas que são às vezes até piores e geram todas essas sequelas que você comentou. Gente, eu vou fazer umas perguntas aqui que eu imagino que você, se estivesse aqui numa sala de aula, a gente ia fazer assim, né? Alguma pergunta, então deixa eu perguntar. Que eu não tem como, eu tô imaginando, projetando como seria lá estar contigo sendo teus pais. Sim. Eu imagino, quero que você conte, né? Obviamente, se você puder contar pra gente como foi, mas em nenhum momento eles falavam, eles te repreenderam no sentido de falar, achando que você estava com mau comportamento ou emburrada. No início, eu tô pensando, né? Sim, sim. Aconteceu isso? Teve isso? Muito, o tempo todo. Inclusive chantagem emocional, isso não faltou. Ah. Meu pai, a gente estava comentando agora há pouco sobre linguagens de amor e até hoje a linguagem dele é dar presentes. Então, assim, sabe aquele brinquedo que você quer, aquela boneca nova que lançou? Se você falar amanhã, o pai te dá. E eu queria muito, assim, uma festa de aniversário, ele me prometia, mas você tem que falar na escola, porque ele sabia que eu falava e eu era uma tagarela dentro de casa.
Aí ele não entendia o processo e falava, nossa, realmente ela não consegue, porque é uma coisa que ela E quer aí muito. eles começaram a perceber através da escola, a professora que falou, o que Sim, acontece com essa sim. menina? Mas É isso? nunca nenhum médico fui para neuro, fiz exames, fui para psiquiatra, fui para psicólogos da região, todos que você pode imaginar. Ninguém nunca ouviu falar e nunca viu um caso parecido, e todos diziam que era autismo, que era fobia, que era algum trauma ou que era uma criança tímida, mas não assim, alguns até largaram o caso. Para você ter uma ideia, eu não gosto muito de relatar isso, mas na minha cidade, uma psicóloga, quando me atendia, ela chegava ao ponto de dormir durante a sessão. Nossa. Eu tinha 5 anos, aproximadamente 5 a 6 anos. Eu lembro que eu entrava, e isso completamente errado em casos de mutismo. Se naquela época eu tivesse informação, ela me pegava pela mão, eu entrava assim no corredor, e eu via os meus pais na salinha de espera, eu atravessava aquele corredor, entrava na sala e ela fechava a porta. Aí eu via um armário na minha frente com muitos brinquedos, e ela falava assim, Stephanie, vai ali, escolhe um brinquedo e senta aqui na mesa pra gente brincar. E eu ficava parada em frente ao armário por 50 minutos. Você E ela não conseguia sentada. pegar? Não conseguia. E eram brinquedos, assim, que pra época eram super atrativos. Eu amava tudo que era de estratégia, de blocos, de montar. Gente, eu não consigo não perguntar, que porque eu fico imaginando que você sofria muito. Demais. E assim, se naquela época algum profissional perguntasse pra mim, você tem vontade de brincar? Sim. Você tem vontade de interagir? Muita. Você tem vontade de falar? Muita. Por isso que é muito diferente de timidez. Mutismo não tem nada a ver com timidez. A pessoa que é tímida é na essência dela. E se ela é tímida, pode ser que ela passe o resto da vida sendo tímida e que ela não Sim, queira se expor sim. e tá tudo bem. Mas se ela estiver numa situação de risco, em um perigo, alguma coisa que ela queira, ela vai viver aquilo. Ela consegue viver mesmo com aquela limitação da timidez. Agora, diferente do mutismo. Sim, agora quando você chegava em casa, tô imaginando depois desse dia aí, ficar 50 minutos olhando, gente, olha que dó. Puxa vida. Você chegava e falava para teus pais? Eu não falava porque eu tinha medo. E eu sabia que meu pai pagava e não era barato na época para fazer a terapia. E não progredia, não progredia. Com o tempo, ela foi se cansando e ela começava a dormir. Era muito cedo a terapia. Aí teve um dia que meu pai me fez assim uma pressão. Ah, você tá vendo que eu tô pagando caro. A gente tem uma situação financeira assim, não Sim. era tão equilibrada. Ele trabalhava muito para manter aquilo. E eu senti aquele peso. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei pra ele, eu não vou, porque toda vez que eu vou lá, ela dorme. E eu vou falar quando eu estiver pronta. E eu lembro até hoje, eu nunca mais esqueci isso que eu falei pra ele. Aí ele Gente, entendeu que não adianta, pode levá-la 5 Olha, anos que não vai resolver. É um tempo, para mim, como eu te falei, né, 1 ano e pouco que a gente se Sim. conheceu e que eu ouvi falar, foi a primeira vez. E quantas outras pessoas também não sabem, sofrem, porque eu imagino, Muito. né, imagina se teus pais fossem agressivos e batessem em você, Sim, porque poderia acontecer. poderia acontecer. Porque O que não eu é, você sofri não muito, sabe. Rê, sinceramente, era na escola. Eu sofri muito bullying. Assim, poucas O pessoas que que souberam. acontecia? Você lembra de alguma coisa? Muita. Eu sempre fui muito delicada, de cuidar muito bem das minhas coisas e ter tudo arrumadinho. Assim, roubavam material meu, me beliscaram algumas vezes, Lanche. roubavam lanches. Ela nunca comia o lanche dela. Era muito raro. E assim, aquelas crianças que a professora falava, nossa, aquela ali é a melhor amiguinha da Stephanie, vai ajudar ela e vai cuidar dela. Era essa que sacaneava por trás. E ninguém percebia. Porque você não Porque falava. confiava muito. E a pessoa era uma criança muito boazinha, socialmente, com, assim, boas atitudes, Você, com no boas caso. notas. Não, as Ah, que estavam sim. comigo. Aí eles falavam, ah, ela tá segura, tá com pessoas boas. Mas eram essas pessoas que iam lá e se aproveitavam de uma forma maldosa da situação. Aí eu lembro que algumas vezes eu chegava em casa e meu pai falava, nossa, eu comprei o melhor lápis de cor, o melhor material para você e você já perdeu, você não tem cuidado com as suas coisas. Mas mal sabiam eles que é porque outras pessoas E você estavam não se falava? apoderando. Não falava. Gente, que agonia Não falava. isso! Até porque se falasse, eu sei que seria pior, porque ele iria provavelmente tirar satisfação. E aí você ia sofrer mais. Eu ia sofrer mais. Eu não ia saber me defender diante disso. Stephanie, como isso tá no livro? Tá Eu tudo- conto. Eu não conto detalhes,
mas eu conto de uma forma resumida tudo que eu passei, do começo até o final. E o meu livro eu conto a Eu história... quero este livro, meu amor. Tá aqui. Jura que você Trouxe um presente pra trouxe? você, muito especial. Ai, que bacana! Não poderia deixar de trazer nesse dia tão Nossa, que especial pra lindo! você. Nossa, gente, eu tô morrendo de dó da tua menina interior. Eu, como psicóloga, aqui, ó, gente, quem é você? Foi tão Tem difícil. um capítulo só pra falar da menina interior. Sim, foi tão difícil escrever o livro que quando eu publiquei meu primeiro livro, eu queria contar a minha história. Mas eu não conhecia o mutismo Nossa, tem ainda. mais de um livro aqui, olha isso. Tem os presentes especiais da Olha! editora. Que bacana aqui. Eu vou mostrar todos, Pode tá? mostrar, aqui, ó. por favor. Superação baseado em histórias reais. É uma coletânea que tô vendo aqui atrás. Coletânea Superação. Muito bacana. Histórias que irão mudar sua vida e sua forma de ver o mundo. Nem todo super-herói usa capas, né? E esse livro retrata isso. Ah, é? Por isso que Ó, tem esses super-heróis. Nossa, já quero. Ainda bem que eu já tô com eles aqui que eu já vou ler. Aqui, Delair Borges, Eduardo Foge. É faroeste? É um processo de autoconhecimento profundo. E todos nós somos um pouquinho do Eduardo. E só lendo que você vai descobrir quem é ele. Gente, muito nessa história interessante. Precisa entrevistar ela, hein? Essa vale muito a Jura? pena Ó, você Delair, conhecer. convite está feito aqui, tá? Quero. Que bacana! Ó, Adriana C. Figueiredo, o caçulinha. E o primogênito. Do outro lado do doutor. primogênito. Gente, olha que bacana! O caçulinha e o primogênito. É a versão do filhinho caçula e o primogênito. Contada, a mesma história contada pelas duas versões. E é encantador para as crianças, até para abordar esse tema, né? De irmão caçula, E a irmão Adriana é mais daqui velho. também? Ela é de Brasília, né? Não, Brasília não. Ela é de Minas Gerais. Minas, é. Minas Ela é de Gerais. Nossa, Minas. que bacana. Gente, quanto Ela é conteúdo de bom Minas. aqui. E, peraí, quem é essa daqui? É a Stephanie Dias. Gente, olha isso. Chega até a arrepiar aqui, ó. Gritos do Silêncio. É bem expressivo. Nossa! E essa posição dessa fotografia era exatamente como eu ficava e como todos os pacientes de mutismo seletivo ficam, com a cabeça para baixo, olhando para o chão, não olha para o horizonte. Gente, eu juro pra vocês, eu tô toda arrepiada. É muito forte. Sabe, é uma energia de dor. Sim, muito grande. Por É isso uma que são energia de dor. gritos do silêncio, porque o silêncio de quem tem mutismo, como eu falei, diferente da timidez, é um silêncio que grita por socorro, literalmente. Muito obrigada pelos presentes. Gratidão. Vou ler com todo amor e carinho um assunto que eu desconhecia e eu tenho certeza. Ah, e onde que as pessoas compram aqui? Na Amazon tá disponível. Amazon. na Gente, livraria todos também. eles estão na Amazon? Todos eles. Todos eles, inclusive o meu, né? Com certeza. Agora, né? Já tá disponível. Na Amazon, então, só colocar Gritos do Silêncio que o teu livro vai estar lá. Sim. Que bacana. Temos a versão digital para quem gosta de Kindle e a versão impressa. Muito bacana, muito bacana. Agora a psicóloga vai ter que entrar aqui, não tem, que eu tô aqui desesperada, assim, né? Querendo respostas, né? Querendo Porque a gente quer respostas, né? porque essa menina cresceu, Sim. né? Essa menina virou uma mulher adulta. Você imagina se você não conseguia falar. Hoje você tem uma editora, você conversa com pessoas, você vai para congresso, você faz lançamentos internacionais. Oi? Como é olhar para isso? Porque é aquela coisa assim, é improvável. Sim. Qual é a probabilidade de uma pessoa que teve uma infância na condição que se teve, né? Porque é grave isso, Sim, é sério, sim, né? sim. Conseguir olhar que chave foi essa que você virou, que eu adoro isso, né? Qual foi o momento? E eu quero também que eu sei, gente, que a Regiane aqui, ela teve um papel também muito importante. Então, Nesse eu queria que você só complementasse isso, né? Como é para você olhar hoje, você adulta, e que momento foi esse de virada de chave? Que daí eu quero que a nossa maravilhosa aqui continue essa história linda. Rê, quando eu era criança, como eu te falei, eu queria falar. Uhum. Eu queria viver. Eu queria aproveitar aquela fase que eu sabia, com a minha pouca maturidade de vida, que passaria muito rápido e que eu estava perdendo. Isso me dava, assim, um desespero como ser humano,
principalmente por não ter ninguém que entendesse a minha dor ou que pudesse falar pra mim, Stephanie, espera aí, eu acho que o que você tá tendo, aquela pessoa também teve e venceu, e se ela conseguiu, você vai conseguir. Eu não tinha referência, eu me sentia um extraterrestre. Todas as crianças falam, brincam, conversam, tem as que são tímidas, as que são aquela coisa do patinho inteligentes, feio, né, daquele se sentia diferente o que de sou todos. eu não sei que eu sou. Como diz o seu livro, quem é você? Você não sabia quem era você. E quando eu fui crescendo e assim, no prefácio do meu livro, lembra que eu falei sobre uma adulta que tem mutismo seletivo? E eu conheci, quando eu pesquisei sobre a minha história, eu coloquei lá no Google, eu já não aguentava mais, com 18 anos, eu já estava falando, já tinha vencido o que eu não sabia o que era, porque não tinha nome. E isso foi um grande problema. Eu comecei a falar. Você não teve um diagnóstico? Não tive diagnóstico, não tive tratamento nem medicação. Eu tive que falar para sobreviver. Foi isso a forceps. Com 13 anos, foi. E pra mim ficou muito mal resolvido, 13 anos. E o que aconteceu, você lembra? Eu lembro. Eu queria muito sair daquele buraco. E eu tive um primo que ele me deu uma ideia. Ele falou assim, por que você não fala? Eu falei pra ele, é como se tivesse uma muralha na minha frente. A cada dia que eu passo em silêncio, eu ponho um tijolo nesse muro. Foi o que eu falei pra ele. Ele falou, e pra derrubar isso? Eu falei, não sei. E ninguém entende que isso me impede de viver. Eu sentava nas cadeiras, eu via os meus colegas no palco se apresentando, fazendo homenagem no Dia das Mães, Dia dos Pais. Eu falava, quando que eu vou poder estar lá também? Me apresentando, brincando, vivendo. Eu via que eu era telespectadora da minha própria história e que eu não estava vivendo. Você não era protagonista. Não era protagonista. Aí eu falei pra ele, eu não sei mais o que fazer. Ele falou, e se a gente pegar esse desafio que é grande e fracionar ele, e você escolher uma única criança para você falar, uma única vez, fora da escola? Aí eu falei, impossível, a mesma coisa que eu sinto lá, eu vou sentir fora. Ele, você já tentou? Eu falei, não. Ele, então a gente vai tentar. Eu falei, uau, não tinha pensado nisso. Aí eu comecei a conversar com uma amiga, eu falei, eu quero conversar com você. Aí eu já fui na defensiva, olha, se eu não conseguir falar com você, não é porque eu não gosto de você, é porque eu não consigo falar, eu tenho medo de ir na sua casa mesmo ele se te não deu um conseguir. Desafio, como ele chama esse primo? Luiz Paulo. Luiz eu tenho Paulo. Um carinho muito grande por ele. Luiz Paulo, por isso. você tem noção, menino, o que você muito fez? Muito grandioso, me ajudou demais. E ele não só aproximou a nossa amizade, ele não só aproximou a nossa amizade, como ele me acompanhou. Eu lembro que ele foi comigo na casa dela e assim, te apoiou ali. Eu não, de primeiro momento eu não consegui falar, mas aí depois foi passando um tempo, eu entrei, aí eu falei oi, aí quando eu falei o primeiro oi pra ela, ela não aguentou, ela já veio, já pulou, já me abraçou. Aí eu comecei a falar normal. Eu lembro que ele levou uns cubos mágicos, porque ele é muito inteligente. Ele falou, eu vou ensinar vocês a montarem um cubo, porque ele sabia que eu ia ter que falar das cores, da posição. E eu comecei a falar ali. E eu pedia pra ela, por favor, não conta pra ninguém. A única coisa que eu te peço, eu quero falar com você, mas você não pode contar pra ninguém. Porque eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar. E eu conto, Rê, no meu livro, a história da Suzy. Eu não conto a minha história, eu conto a história de uma personagem. E na mente da Suzy, tinha umas hienas. Lembra lá do desenho do Lip e do Hard? Ó vida, ó azar, ó céus, tudo dá errado comigo. E na cabecinha da Suzy tinham essas hienas, que eu chamo de hienas depressivas. Quando vinha um pensamento positivo na minha cabeça, vinham 10 negativos. Não, mas você não vai conseguir, eles vão rir de você, eles vão te julgar, eles não vão gostar de você, você não vai ser aceita. Era nesse nível. Tem gente que está assistindo a gente aqui, que eu não vou falar nome, né? Obviamente, mas eu acho que está se identificando muito. Precisa matar as hienas também. Tem hienas que... Exato. Precisa gente, matar. É assim, é incrível... Eu tô louca pra ler. E quando aconteceu... Porque deve ser muito interessante você imaginar as pessoas... Gente, qualquer problema com as emoções, mental, a depressão, é sutil, sabe, é delicado. As pessoas não conseguem entender, não conseguem mensurar como é estar ali. Por isso que eu tô louca para ler, porque eu tô imaginando, né? Construir essa mente com essas hienas, esses pensamentos sabotadores, que eles sabotavam a tua coragem, e o teu posicionamento para a vida. É quando você não conhece com o vilão que você tá lidando. E eu falo isso no meu livro. Eu não sabia quem era esse vilão. E muitos pais... Qual é o vilão? Muitos pais
até hoje, não falam o nome do transtorno para os filhos. Eu acho isso um erro absurdo. Ah, ele recebeu o diagnóstico de mutismo, mas não posso falar esse nome, porque senão ele vai se apegar àquilo. E muitas vezes nós fomos em encontros, ela é formada em psicologia, e nós falávamos com os pais de mutismo, eu falava, você acha que o seu filho vê ali um balanço, um parquinho, coleguinhas brincando, e que ele vai se apegar ao nome do mutismo seletivo e vai falar, eu tô aqui na zona de conforto. Não existe zona de conforto numa dor. Não existe zona de conforto no mutismo. Amém a tua colocação. E quando aconteceu de eu poder falar com essa criança, né, com essa amiga, eu entendi uma grande lição. O vilão é o medo. Para mim, o meu vilão é o medo. Sim. E o que pode impedir outras pessoas ou quem tá assistindo de subir no palco da vida e viver pode ser outro vilão. O meu era o medo, que ele tampava mesmo a minha voz, me impedia de viver. E quando aconteceu isso, eu percebi, eu até falei isso para meu primo, eu entendi o seguinte, que não ia acabar o meu medo, mas que a minha força tinha que ser maior que o meu medo. Ai, que coisa mais E até linda! hoje é assim. Olha isso, gente, que desfecho maravilhoso. Eu não vou contar como foi para superar o mutismo, porque isso é um pedacinho da história, mas no livro eu conto em detalhes. Ó, vou até mostrar de novo aqui, ó. De novo eu me arrepio. Que interessante. Essa capa, esse nome, ele mexe comigo, ó. Sim. E Gritos no prefácio... do silêncio, porque é dor, gente. Dor. Dor. Quem tá passando, quem tá vivendo, é dor. É. O prefácio Que desespero. desse Eu livro... sou uma pessoa que gosta de me comunicar, imagina. Passamos Desespero, 13 dor. anos. 13 anos. O prefácio desse livro foi escrito pela doutora Elisa Neiva Vieira, que é uma grande referência em mutismo seletivo no Brasil, que tem um Instituto Mutismo Seletivo Brasil, e ela foi a primeira profissional, depois de muitos anos, eu vou pular um pouquinho a história, depois que eu me curei sozinha, e foi assim, aos trampos e barrancos, sem terapia, sem... Sabe quando você machuca e você não faz nenhum curativo e você vai machucado mesmo? Vai cicatrizando com o tempo. E não cicatriza. E aí, qualquer desafio que chegava, eu falava, opa, Você mas se agora eu deparava. falo e eu não sei lidar com essa situação. Mas agora eu já falo e eu não tô conseguindo outra coisa na minha vida. E foi acontecendo isso. Aí veio pânico, depressão. Eu, com 18 anos, estava, assim, muito mal, mas muito mal mesmo. E foi quando eu conheci a Regiane, e ela vai contar daqui a pouco isso. Mas certo dia eu abri o Google, eu pesquisei lá criança que não falava, e de repente começou a falar, porque eu pensei, não é possível que ninguém acredite na minha dor, não é possível que para todo psicólogo que eu conto, validar isso, tipo, eu deve tenho ser que difícil provar para demais você que eu isso. queria falar. Stephanie, você era tímida. Eu não era tímida, eu queria falar, mas ninguém entendia. Aí eu encontrei um artigo dessa psicóloga que, assim, eu comecei a chorar, eu li a minha história de vida de um paciente dela que se curou com tratamento. Eu falei, não, eu preciso conversar com ela. Se ela é especialista e ela foi nos Estados Unidos, ela fez treinamento com a maior referência Você queria do uma luz, mundo. você queria qualquer pessoa que entendesse você, E ela né? me atendeu e ela falou, Stephanie, você teve mutismo seletivo e do pior grau, assim, é muito difícil você ter conseguido falar. E ela escreveu o prefácio e de uma que forma linda! muito brilhante, ela escreve o prefácio e ela menciona sobre a ostra. Ela fala assim, a ostra, para produzir uma pérola, tem que ter um pequeno grão de areia dentro dela que vai cortar Machuca. e vai machucar. Senão ela não produz pérola. É. E ela falou isso pra mim, Stephanie, o mutismo seletivo é esse grãozinho de areia na sua vida. Se você não tivesse passado por isso, se você não tivesse vivenciado, você não seria o que você é hoje. E aí a gente entendeu que muitos pacientes, muitas crianças, muitas famílias, muitos professores fazem tudo errado por não terem informação. E a gente precisava dar voz. Que E lindo. esse livro é o primeiro livro brasileiro. Não existia nenhum livro publicado no Brasil. Nossa, olha que... Não, Que missão. lindo. Não, que missão. Virou Muito uma missão grande. agora. Muito grande. Nossa, é incrível. Agora, aí você ficou depressiva e aí entra... Eu falo que Deus é tão maravilhoso. Ele manda, né? Os anjos, às vezes, eles não têm asa. Mas alguns a gente visualiza como, né? Um anjo com uma asa gigante aqui. Parece que a dona Regiane significa isso, né? Eu lembro que a primeira Conta vez pra que gente ela como que conversou comigo, eu tava assim muito mal. E ela me abraçou e ela me falou isso. Olha, nós somos como anjos Jura? que caem do céu. E que quando cai, perde uma das asas. E pra gente voar, a gente precisa estar juntos e abraçados. E ela me falou exatamente isso.
Foi. Uau! Foi isso que eu falei pra ela. E assim, é muito difícil você ver uma pessoa, como eu tava em sala de aula, ela era uma aluna minha da turma, de várias turmas que eu tinha. Olha isso, gente. Ela foi professora da Stephanie. Já depois De grande. Sim. quando já era para eu estar em uma vida Que foi num normal. curso. Sim, um curso profissionalizante. Tá. E ela o tempo todo, porque assim... E a menina te chamou atenção. Ela assim, todo mundo falava, todo mundo o tempo todo Interagia. faz apresentação, apresenta trabalho, e ela sempre retraída, sempre, sabe, quieta, Com medo de não falava, mas toda vez que eu precisava de alguma coisa pontual, ela desenvolvia. Então, assim, eu percebia que ela, cognitivamente, ela era maravilhosa. Até porque me falaram, um passarinho me contou, gente, que pensa, ali ela não falava, mas, ou seja, ela até contou isso nos bastidores pra mim, ela disse, Rê, eu não falava, então eu tinha que prestar muita atenção. Então, o QI lá nas alturas, super didata, né, autodidata ali, porque ela tinha que prestar atenção, porque ela não podia perguntar para o professor. Olha a cobrança. Ela não tinha como perguntar, então ela tinha que saber. E assim... Nossa, que dor. E é tão difícil, Renata, porque logo que ela descobriu o que era o mutismo seletivo, foi nesse momento que ela estava passando por muita tristeza, sem saber que caminho tomar. E é muito difícil porque você sente uma pressão de tristeza muito grande e você não consegue nomear, você não consegue dizer de onde que vem aquilo. Porque assim, as pessoas, e aí a família, muitas vezes, que é muito difícil trabalhar, estar presente ao lado de quem tá com uma depressão, né? Porque a pessoa fala, eu não olha sei pra de você, onde, sua vida tá perfeita. olha isso, tipo, Tá seja saudável. grata, você não é grata, até isso se ouve, né? Sim. Tipo, você não é grata, você tem tudo. E aí vem ainda outras, enfim, tipo, vou te dar um servicinho pra fazer, umas roupas pra lavar, pra você ter problema. Eu já atendi muitas mulheres que ouviram isso. É muito triste, porque as pessoas não conseguem entender. E aí você percebeu que ela... E eu via que ela tinha algo que eu não sabia o que era. E nesse tempo a gente foi se aproximando, eu fui me aproximando dela, conversando. Eu sempre tive essa delicadeza. Eu penso assim que nós como professores, nós como pessoas da educação, nós temos que ter esse olhar. O olhar de você ver que a pessoa tem vários tipos de dificuldades. Tem a dificuldade cognitiva, tem a dificuldade, às vezes, de não aprender uma conta, às vezes, de não conseguir resolver uma equação, de não conseguir resolver um problema. E nós temos também a questão emocional, que tem que ser levada em consideração. Hoje, nós vivemos um momento que nós temos uma quantidade muito maior de jovens que passam por essas dificuldades, por esse transtorno. E se colocar no lugar do outro. Nós precisamos ter delicadeza para conversar, ter delicadeza para pedir, ter delicadeza para você se colocar e falar assim, olha, se você tem uma dificuldade, vamos ver se a gente consegue, se o grupo consegue ajudar. Perfeito. E aí eu fui percebendo assim, e ela foi assim, essa fase estava tão difícil que ela desistiu do curso. Ela não conseguiu. Jura? Ela tinha um convênio entre o curso e a empresa. Ela desistiu da empresa, desistiu do curso, porque ela já não estava bem. E você chamou atenção e você foi atrás. Mas a gente já conversava, né? Sim. A gente criou um elo de amizade. E aí foi bonito que nesse tempo todo ela não foi uma fase boa, mas foi uma fase que ela virou a chave também, que foi assim que ela encontrou essa médica, né, essa psicóloga. Sim. E isso fez com que ela... olha para você ver como foi quando você pergunta, quando foi essa virada de chave para a vida, né? Depois de tudo isso que ela passou. Exatamente isso. Ela se enxergava como uma pessoa pequena, uma pessoa que fraca, covarde, eu nunca tive coragem, nunca consegui. E depois de um tempo ela mudou, conseguiu, depois caiu de novo. Então, assim, não altos falava... e baixos, porque você não se apropria, não é outra. Você não sabe o que você tem, não é?
não fecha um diagnóstico. Porque eu falo que todo diagnóstico é libertador. Ele é libertador. Ele é libertador, Ele é porque ele te libertador. dá um norte. Você fala, opa, Sim, então agora quer eu sei que eu tenho. Agora eu sei que eu tenho, agora eu sei que tem O fases. que eu preciso fazer? É o caminho, Sim. né? E eu falo para os pais dos filhos que têm mutismo, mas eu não sei como eu vou abordar isso com meu filho. Como você quer que seu filho lute e vença algo que ele não conhece? Ele não sabe Ele com não que ele está sabe. lidando. Ele acha que isso é ele. E eu achava que aquilo, que aquele sofrimento, que aquele medo era eu, assim, meu eu interno, minha criança Sim. interna era aquilo, e não era. Sim. Eu aprendi a separar o que é o transtorno que existe. Se você fala pra mim hoje, nossa, Stephanie, hoje você não tem timidez. Claro que eu tenho. Pra mim é muito mais difícil fazer uma apresentação, tá aqui gravando com você do que pra outras pessoas, porque existe. Só que eu aprendi a elevar a minha coragem e a minha vontade. E quando ressignifiquei, descobrindo o que era o mutismo seletivo, eu entendi que, na verdade, não é como se Deus tivesse me castigado, porque eu pensava isso. Mas é como se ele tivesse me dado uma missão de falar, olha, você não teve, mas agora milhares de outras crianças vão poder ter você como referência. E isso aconteceu da noite para o dia. Eu fui lançar meu primeiro livro, nenhuma editora aceitou. E ela falou, olha, eu tenho dinheiro, eu vou investir. Você vai publicar sozinha. Faça, aprenda, se vira. E eu fiz a capa, eu fiz a diagramação. Essa parte eu não sabia. Eu fiz tudo, mas absolutamente tudo. Eu falei, eu não sei como registra, vamos na Biblioteca Nacional, vamos buscar informação. Lindo. E como eu era já um pouco autodidata, ela falou, você vai conseguir, não sei como, mas faça. E ela Sempre me tem um empurrou. E eu jeito. tenho ela como uma mãe. Eu falo, ela sempre foi essa mãezona de, não, você vai, você tem potencial. O que a vida inteira eu não escutei, ela me passava. E eu consegui. E foi aí que eu aprendi todo o processo de publicação. E eu fiz a publicação sozinha desse livro. E depois ajudei outros e outros escritores da minha cidade. Nossa, Stephanie, você lançou um livro, mas é tão caro uma editora. Eu falei, não, mas você também pode fazer. Mas era uma autopublicação, E aí não nasceu tinha um selo. a Literando. E depois de alguns anos foi nascendo a Literando através desse livro também. Filho de vocês. Filho nosso. Não, gente, o mais incrível, porque ela fala, né, que a Rê adotou a Stephanie, né? Depois de grande. Ela terminou e de criar. É tão bonito essa relação. Tinha que ser. Tinha que ser. Deus é muito perfeito. Como ela falou, às vezes a nossa asa tá quebrada e vem um outro ser humano incompleto. Em um determinado momento da sua vida podem existir outros anjos, como antes dela teve o meu primo, e antes dele teve outras pessoas que às vezes essa eu não me psicóloga recordo. também maravilhosa, que Pois te ajudou. Incrível. Então, assim... Eu quero... Você faz palestra. Borel, querido, eu quero colocar as redes sociais aqui da editora Literando. Não, Literando Editora. Isso. O Instagram. O Insta é Literando Editora. Literando Editora. Vocês fazem palestra sobre esse assunto? Já fizemos. Já fizemos muito. É, e aí, já nessa fizemos fase muito. que ela fez a publicação do livro dela, nós fizemos lançamento na nossa cidade. E aí, várias Tem uma escolas foram história pedindo. muito interessante. Inclusive aqui em Mogi também, perto, né? Sim, aqui em Mogi. Do lado de casa. Isso. Teve uma criança lá da Bahia que eu fui lançar numa universidade de psicologia. E depois nós fomos na livraria do shopping fazer o lançamento. E ela pediu pra ir. E ela tinha uns 4, 5 anos. E ela ficou o tempo todo retraída. E eu tentei contar a minha história. Como eu sabia que ela era uma paciente de mutismo, eu tentei contar a minha história de uma forma mais infantil. E ela ficou encantada, mas ela não tinha reação. Aí, quando já tinha finalizado, a mãe comprou o livro. Ela falou assim, Stephanie, você pode chegar perto dela e abaixar um pouquinho? Porque ela quer tirar uma foto com você, mas ela não quer que eu fale pra você que ela quer uma foto. Mas se você for, ela vai deixar. E eu fiquei assim, sem graça. Eu falei, será que ela vai se sentir bem? Aí eu cheguei perto dela, abaixei, ela olhou pra câmera, a mãe dela tirou a foto. Ela guarda aquela foto a 7 chaves. E em um determinado dia, ela mora, se eu não me engano, em Lauro de Freitas. Lá na Bahia. Um dia ela pegou meu livro, colocou embaixo do braço e ela foi pra praia com a mãe. Ela falou assim, mãe, me dá um dinheirinho pra eu comprar alguma coisa na barraca. Ela falou, você vai lá comprar? Eu vou fazer igual a Suzy, porque se ela conseguiu, eu consigo também. Ai, gente! E ela fez. Quando eu Suzy conto, Ai, olha é que... a personagem. Quando eu conto no meu livro que eu fiz uma oração e eu falei pra Deus, eu não aguento mais ser assim. Me ajuda a falar, me ajuda a vencer. Atenção?
E eu fiz exatamente isso. E ela falou isso pra mãe dela. Ah, ela pediu pro Papai do Céu, o Papai do Céu deu. Eu vou lá também. E ela põe o livro embaixo do braço até hoje. Até hoje. Eu tenho vídeos dela. E ela é uma E ela graça. gravou um Gente, que vídeo. coisa mais linda! Ela virou youtuber. E eu vou procurar as redes dela e depois eu te Nossa, mostro o me vídeo. passa, que Ela coisa gravou linda. um vídeo falando para as crianças: olha, eu tinha medo de falar, eu não gostava de festa, de sair com as pessoas, mas não precisa ter medo. Eu venci, você pode vencer também. Que coisa mais E linda. hoje a gente tem assim, uma bandeira muito Sim. grande aqui no estado de São Paulo e no Paraná, dia 31 de outubro, já tem uma lei de um projeto que é o Dia de Conscientização do Mutismo Seletivo. Nossa! Que é uma grande vitória para nós, porque nesse dia a mídia para, a TV, o rádio, e tá começando a nos chamar, Nossa, né, que para fazer lindo entrevistas. isso, porque imagina, eu nunca vi falar sobre isso, então... E, Renata, esse é um problema que acomete crianças em todos os lugares do mundo. Do mundo, Ela Estados mandou Unidos é livro pro muito Japão, forte. pros Estados Jura? Unidos, para todos E os lá lugares. nos Estados Unidos tem a doutora Elisa Chiponblum, que também é Elisa, que a Elisa do Brasil também já fez cursos com ela. Ela tem um acampamento que ela faz nos Estados Unidos, que a criança entra com mutismo e sai de lá basicamente curada. Nossa, Mas que é um processo muito profundo que envolve os pais, a família, os Sim, porque professores. tem algo ali que Tem desencadeou Sim, também, sim, né? sim, com E certeza. o legal é que, assim, hoje tem ferramenta. Por exemplo, o set terapêutico para quem tem mutismo não é mais igual eu contei, de você entra, despedir dos meus pais, passar por um corredor e entrar numa E sala. fechar a porta. É aberto. Se eu quiser sair, eu saio. Os Olha. brinquedos, você não tem que, para uma criança que tá nesse nível de ansiedade, deixar um armário de brinquedo. Fechado Você pra quer levar. esse ou você quer esse? Sim ou não? Aponta com o dedo. Se eles Mudou muita mudou, coisa. se eles falassem pra mim, Stephanie, você tá com vontade de ir no banheiro? Eu balançaria a cabeça que sim. Muitas vezes eu passava a aula pensando, nossa, pergunta Preciso pra ir mim no se eu não quero ir banheiro, no eu não banheiro, consigo. pergunta pra mim. Porque eu queria. Que dó, É desesperador. Meu Deus do céu, eu tô com dó. Não, e você Dessa passa... menina, Você dessa passa vergonha, criança. porque assim, aconteceu muitas vezes de estar na escola e você acaba fazendo xixi porque você não aguenta. Lógico. E depois eu ficava 3, 4 dias sem querer voltar pra Porque você escola. tava de com Porque vergonha. eu tava com vergonha. Acredito que você passou por isso também. Muito, muito. Isso quando mais criancinha, que eu ficava um tempo maior na escola, assim, era um período Eu maior. passava o dia todo na escola. Era muito Nossa, tempo. que E não difícil. comia na Não escola. comia, nunca comia. E Levava muitas lanche, crianças não com comia. mutismo têm seletividade alimentar até fora do ambiente social. Então, assim, é muita É coisa muito envolvida. sério É muito isso. sério. É muito sério, é muita dor. Sim, não é Nossa. fácil. Bom, que eu coloquei aqui Literando Editora. Gente, por favor, tá? Se você tem um sonho de escrever o teu livro, já plantou uma árvore, que é fácil, tá? Vai lá, pega uma mudinha, planta uma árvore. Se você é casada, já tem filho, tá? Já tem isso. Conte a sua história. Registre, eternize. Olha aqui, ó. Eu vou ter eternizado meu livro agora. Ela tem o dela. Conte a sua história. Elas vão te ajudar aqui. É incrível o processo. Quanto tempo vocês estão com a... E, ó, em Portugal também, Lisboa, Sim. Brasil. Nossa, incrível. Nós já atuamos há 7 anos no mercado editorial, mas como eu te contei, desde Olha, quando meu eu lá, lancei, aqui, olha a Saúde aqui. já tá ali. Aqui. Ah, Renata. Coisa linda, coisa maravilhosa, amei. Linda demais. Muito bom, muito bom. Muito maravilhoso. E aí, como que vocês fazem, então? Para as pessoas poderem entender, né? Como que faz? Eu entro em contato com vocês e falo, tenho meu Sim. sonho, e aí? O que Sim. vocês oferecem para as pessoas? Você só precisa ter uma história. Tá. Se você tem uma história para contar e consegue colocar isso no papel, ou também se não conseguir, temos profissionais capacitados que vão tirar essa história da sua cabeça ou de uma metodologia sua, se você é um profissional, se você tem um curso, se você Sim. quer ter um material, porque hoje o livro ele é você deixar um legado, é você entregar uma metodologia, é você ter uma notoriedade, é você Sim, você ter um te dá prestígio, autoridade. te dá autoridade, melhora currículo. Então, se você tem algo a ser compartilhado, algo que você sabe um pouquinho mais do que outra pessoa, merece ser publicado. Então, você envia para a editora, nós vamos avaliar esse material e te dar todas as condições possíveis para essa publicação viável para a nossa realidade aqui no Brasil, que é muito importante. Sim. Nós não somos um tipo de editora que fica com direitos autorais, que não se importa Isso, com o autor, gente, eu não porque isso entendia é nada muito disso, sério. tá? Não entendi. Elas me explicaram tudo bonitinho, como é que funcionava. Então, assim, é muito transparente. Sim.
E tô falando, eu não falaria de você se eu não, né, Sim, não com tivesse certeza. feito, porque Nós temos foi autores foi grandes. tudo muito especial, um diferencial. Nós temos na Literando autores grandes e também pessoas simples que querem fazer uma homenagem para a avó, para a mãe que escreveu um caderninho de poesia. E isso pra gente é tão Receita. importante quanto. É assim, é importante também. A gente dá essa oportunidade para todo mundo. Olha que lindo, gente! É muito especial. Muito especial. E o que acontece ali, Portugal, Lisboa? A Literando também tá lá, é isso? Sim. Nós temos uma filial em Lisboa, participamos todos os anos da maior feira do livro lá na Europa, que é em Vou Lisboa. contar pra vocês ano que vem. Vai estar presente conosco. Eu vou estar O convite está lá, feito. tá? Eu já falei que eu vou. Já tá confirmado. Já Já, tá confirmado. presença já confirmada. Já colocamos aqui no. Com Vai certeza. ser muito bacana. Vai. E aí vocês, todos os anos, vocês estão lá. Todos os anos. Como é um país de língua portuguesa, tem algumas diferenças linguísticas, mas que abraça muito o Brasil e temos grandes autores todos os anos que participam, como Augusto Cury, que faz filas e filas para poder, para poder autógrafo comprar com o ele. livro dele. E assim, Portugal abraça muito os brasileiros, A nossa seja cultura. novela, filme, Política. livros, política. Eles sabem Então tudo. eles conhecem muito do Brasil. Então é um mercado muito bom Olha, de trabalhar. que incrível! É bem legal. E Muito temos muitos bacana. brasileiros lá, né? Muitos. Quantos livros? Desce um pouquinho, Borel, querido. Olha, são Quantos- algumas centenas quantos de livros? livros. Jura? A gente já perdeu a conta. Muitos livros publicados. Infantil, Ecos da livros de Amazônia. romance, poesia, Nossa. científico. São vários gêneros diferentes. Gente, que lindo! Agora, a pergunta que não quer calar, né? Olha, vai passando, Borel, vai passando. O que tá passando aqui, tá passando a história de vocês, Sim, tá? Como é olhar para isso? Que é um filho. sim. Não com é? certeza. São Olha muitos quantas filhos. histórias, É. quantas conexões, sabe? Apesar de serem muitas histórias, e às vezes você fala, nossa, uma não tem nada a ver com a outra. Todas que nós publicamos passam por uma avaliação, eles têm algo em comum, que é a missão de transformar outras vidas. Se o seu conteúdo tem algum poder de transformação de vida, a gente vai dar voz. E é como se a gente tivesse voltado lá atrás, quando ela financiou meu primeiro livro, quando eu queria publicar, eu sabia da importância, as outras pessoas não conheciam aquilo que você falou aqui no comecinho da gravação. Se com esse livro eu mudar a vida de pelo menos uma pessoa, Já- valeu a já pena. valeu a pena. Quando eu ouço a história da criança lá em Lauro de dessa Freitas, que falou e me teve como referência, porque assim, o cérebro humano funciona dessa forma. Exato. O desafio é grande. Aí vai uma pessoa, quebra um recorde. Não, peraí, então Se eu ela consigo fez, superar. eu também consigo. Se uma Exatamente, porque pessoa você humana modela, é a venceu referência. aquilo. Olha Exato. isso, olha quantas histórias, quantas pessoas, quantas vidas. Porque isso circula, gente. E, Renata, Sim. nós temos Olha. muitos autores jovens. Isso é muito bonito, isso é muito gratificante. Incrível, é incrível isso. Essa é a feira de A Lisboa. Feira de Lisboa. Nossa, E muito essa feira legal. foi do ano passado. Muito especial. Ano que vem a gente vai estar aí, ó. Sim. Se Deus Que quiser. bacana. estar lá. Eu tô muito feliz. É um presente ter vocês aqui. De verdade. Igualmente. Esse encontro nosso não foi por acaso. Não. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O propósito de vocês, sabe? Gente, tá vendo o que eu tô falando? Tudo fica interligado, tudo faz sentido. Quando eu falo, né, que eu comecei apresentando vocês falando do livro, falando, né, do porquê você tem a editora, que tem a ver com a tua história, que tem a ver com o teu livro. Então, assim, pensa, gente, uma menina pequena na escola que sofria muito, um problema de mutismo seletivo, que não tinha diagnóstico, que levou muito tempo, que fez o seu próprio diagnóstico, tá? Sozinha, depois de muita dor, que conhece uma outra pessoa, que acredita nela. Então, assim, olha como essas ligações, elas são maravilhosas. E todas essas pessoas que estão passando aqui, todas acabam fazendo parte desse início. Sim. Todas essas pessoas acabam abraçando essa tua menina. Você Sim. percebe isso? Às vezes a gente não imagina, Renata. Porque a história, Sim. se vocês estão juntas, né, sócias da Literando, todo esse projeto lindo que vem dessa dor. Dessa Sim. dor. Dessa dor, olha quantas conexões.
E é muito... É muito incrível. É muito incrível isso, que essa dor, ela foi tão grande e pagou-se um preço tão alto. Mas olha quantos frutos hoje não se tem. É a mesma referência que eu tenho dos livros. Quando você faz a publicação do seu livro, seja ele qual for, quantas pessoas não vão ser abraçadas? Daqui a um tempo nós não vamos estar mais aqui, mas vai ter a referência. Exatamente. Sim. Então isso vai perdurar. Exato. Isso vai Você perdurar. vai eternizar ali, Sim. não é? Eu ia comentar isso, às vezes a gente não tem ideia do que a gente pode gerar e transformar Impactar. lá no futuro com uma decisão que a gente toma hoje. E eu falo muito isso no livro. O que mudou quando eu fui vencer o mutismo seletivo foi que eu decidi. Eu entendi o seguinte, Rê, que se eu não tomasse nenhuma decisão, também era uma escolha. Se eu aceitasse ser vítima daquela situação, também seria uma escolha. E eu decidi que eu queria vencer. Se eu ia conseguir ou não, eu não tinha certeza, eu não tinha as ferramentas. Perfeito que você está Mas trazendo. eu decidi. O posicionamento, você se posicionou. Quando você quer, eu acredito muito em Deus. Eu também acredito que o universo conspira ao favor. Sim. Então, de tanto você pedir, uma hora você consegue. Sim. E a tua coragem, a tua decisão, o posicionamento é esse, né? Porque você poderia ter se tornado vítima. Sim. Como E muitas muitas pessoas vezes, pega bengala, pega uma bengala e fala, eu segue. não tenho, muitas vezes não posso. eu não posso. E muitas vezes eu quis desistir. É mentira se eu falar pra você, nossa, você já pensou em não viver mais e desistir muitas vezes, porque a gente é humano. Mas o que me manteve em pé era essa vontade. Agora, uma última pergunta aqui. Hoje, uma mulher madura, ele deixou de... O mutismo seletivo, ele te abandonou, você se libertou dele, ou ele está ali num lugarzinho, só que hoje ele não está mais grande, hoje ele está aqui na tua mão, você controla. Então, Como é isso, né? Porque assim, tipo, existe essa cura, tem momentos em que você fala assim, não, Stephanie, que eu falo isso direto comigo, né? Renata, deu. Eu mando alguns comandos pra mim, parece maluca, né? Acontece isso contigo de falar, Stephanie, vai, enfrenta. Tem isso o ou não? mutismo, ele nunca voltou e acredito que nunca vai voltar, porque lembra quando eu contei daquela muralha? Sim. É a muralha da comunicação. Eu quebrei. Tá. Uma vez que você quebra essa muralha, não existe mais um impedimento. O que acontece às vezes com alguns pacientes é que se curam e falam dentro da escola, mas aí não fala no supermercado, em outros contextos. por isso que é seletivo. Tá. Eu quebrei em todos, então eu venci em todos, de uma vez só. Foi muito desafiador, mas comorbidades associadas, ansiedade, medo, pânico e vários outros sentimentos assim de incertezas interiores ficaram e obviamente vão ficar porque e você se trabalha é sempre. genético, eu tenho uma carga genética muito grande para ter medo, para ter ansiedade, para ter uma dificuldade de nadar, que até hoje eu não sei nadar e eu tô agora esse ano colocando esse objetivo na minha vida, mas assim, para mim é muito mais difícil do que para outras pessoas, porque a minha limitação é um pouquinho maior, um pouquinho mais desafiador. Mas eu consigo fazer independente disso. E uma vez que você faça e você dá o primeiro passo, é muito mais fácil. Incrível. Porque aí o medo, ele é importante para nós, Renata. Sim. Tem uma frase que eu amo do Braulio Bessa. Eu ainda falo do poema dele ali no meu livro, que ele fala assim: a coragem é um estranho sentimento de existir, porque a coragem ela precisa do medo. Se não existir o medo, não tem a coragem. E ele fala assim: faça com que o seu medo tenha medo de você. Nossa, e é exatamente isso. Faça com que o seu medo tenha medo de você. Incrível. Meus amores, queria ficar conversando aqui mais muitas horas com vocês, mas a gente está chegando ao final aqui. Estou muito feliz. Nós também. Muito feliz que este programa possa ajudar tantas pessoas, tantas famílias, tantas Stephanies. Como é o nome da personagem? Suzy. Tantas Suzys, né? Com uma história, uma possibilidade, com uma luz. A luz que você não teve lá atrás, que possa ser a luz para guiar aí tantas vidas para não sofrerem tanto tempo quanto você sofreu. Com certeza. Amada, eu queria que você olhasse aqui
para a câmera e deixasse uma mensagem final aqui para essa audiência maravilhosa. A mensagem principal que eu gostaria de deixar para você é que, independente do seu vilão, independente do desafio que você tem na sua vida, saiba que você pode, se você quiser, subir no palco da sua vida e ser protagonista da sua própria história. Deixar de ser telespectador. Às vezes, o que te impede de ser feliz pode ser um relacionamento, pode ser um emprego que você não está feliz ali, mas tem medo de empreender por ser novo. Pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de país. Tudo aquilo que é novo realmente dá medo, mas às vezes é isso que falta para você ser, de fato, protagonista da sua história e viver a vida que você merece. Porque é muito triste quando a gente só sobrevive. A gente só tem uma vida e passa muito rápido. A gente precisa aprender a viver. E a gente vive quando a gente também gera transformação na vida de outras pessoas. E se não fosse assim, a gente não conseguiria cumprir a nossa própria missão. Que lindo! Que Olha lindo! isso. Muito obrigada. cidade Parabéns, arruma o parabéns, parabéns, ó. Incrível, incrível. E nós que agradecemos Nós que pela agradecemos. Tô oportunidade muito feliz. de poder compartilhar e dar voz, né? Sim. Principalmente ao mutismo, a oportunidade de publicação que está alcançável, né, para qualquer Sim. pessoa. Incrível. E eu quero agradecer aqui, gente, ó, literando, tá? Quem é você? Vou deixar o código aqui pra vocês, o QR Code pra você ter em mãos, pra você trabalhar as tuas questões emocionais, não é? Tanta coisa aqui Com dentro. certeza. Resgatar tua menina interior e responder ao final do livro. Ter certeza, quem é você? Você vai conseguir. Ao ler este livro, ao fazer todos os exercícios que foram propostos aqui, eu tenho certeza que a tua vida não vai ser mais a mesma. Amadas, Muito obrigada. obrigada. Gratidão, Rê. Amei, 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 amei. Obrigada, sucesso pra vocês. Até o próximo livro aqui. Amores, ó, sigam aqui Literando, Editora Literando, tá? Nas redes sociais. E não deixe esse sonho. Se você já pensou, entre em contato com elas para vocês tirarem todas as dúvidas. São duas maravilhosas aqui que me ajudaram muito e vão realizar esse sonho também. Esse sonho que tá aí dentro guardadinho, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo no coração.